Como a obesidade pode aumentar o risco de câncer de mama? Isso é um assunto muito atual. Porque, na verdade, a obesidade ela está associada a todas as doenças. Todas as doenças passam pelo processo inflamatório da obesidade, inclusive ao câncer e ao câncer de mama. Aonde essa associação é exatamente o quanto que a obesidade altera hormônios, o quanto isso é associado, inclusive, à microbiota intestinal. E o quanto a microbiota intestinal é desequilibrada na obesidade. E quando puxa a obesidade, desequilíbrio de microbiota, alteração hormonal, consequentemente vem esse risco do aparecimento do câncer de mama. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que o corpo humano ele está todo conversando e que as alterações microbiológica que vai acontecer no intestino através desse estroboloma, principalmente, que são essas bactérias que organizam o estradiol na mulher. Então, quando você começa a ter esse desequilíbrio da microbiota, você aumenta estradiol, que deveria ter sido eliminado, principalmente no processo da evacuação. Esse estradiol volta para a circulação e você começa a fazer uma predominância estrogênica, que é a base do câncer de mama. Então, na verdade, você começa com todas essas alterações inflamatórias para repercutir depois numa doença que é um câncer, que também tem um cunho inflamatório no meio do processo. E nesse intervalo entra o intestino e entra a nossa microbiota. Você recebe muito no Muito. seu... O que acontece também? O câncer de mama, geralmente, ele é estrogênio dependente, hormônio dependente. Quando a mulher ela tem um grau de obesidade aumentado, as células do tecido adiposo, ela secreta uma enzima chamada aromatase. O nosso ovário produz estrogênio. A aromatase pega a testosterona e transforma em estrogênio. Então, eu tenho estrogênio do ovário e eu tenho estrogênio produzindo na célula adiposa. Muito estrogênio. Onde esse estrogênio vai agir? Na célula mamária. Então, eu tenho um estímulo ali de estrogênio na célula mamária diariamente, cronicamente, e que ao longo do tempo, provavelmente, se a paciente tem predisposição, ela vai desenvolver o câncer de mama. E aí, antes, o câncer de mama era uma doença de mulheres mais velhas. Hoje a gente vê que não é mais assim. Porque a obesidade hoje em toda a faixa etária, e eu vejo muitas pacientes com acima de 30 anos, às vezes, acima de 25 anos, já tratando câncer de mama. E na grande maioria dos casos, ela já tem um excesso de peso, ela já tem ali a obesidade como fator de risco. E por que será que aumentou muito o número de câncer hoje em dia, né? Exatamente. Nessa geração. Isso que a gente falou. Tem esse cunho inflamatório por trás do câncer de mama. E no meu caso, principalmente é o câncer de intestino. Um dado alarmante, Fernanda. Depois do câncer de mama... É o intestino. É o intestino. É o segundo maior incidência de câncer do Brasil. E pior, como isso está acontecendo nas faixas etárias mais novas, das pessoas mais novas. Era um câncer de uma faixa etária mais velha. Então, começava-se uma colonoscopia aos 50 anos, Verdade. 60 anos, era um fator de risco maior. Hoje em dia, a gente está vendo um boom de pessoas de 40, 45 anos com câncer de intestino. O que mudou? O que veio aqui diferente? Exatamente essa má alimentação, essa vida moderna. O estresse. O estresse entrando nesse processo inflamatório, a falta de sono, que é fundamental para diminuir o processo inflamatório. Perfeito. Então, a gente vai linkando essa vida moderna com tudo isso que está por trás de uma má alimentação, de um sedentarismo, de uma obesidade. E não só o câncer de mama, mas o câncer de intestino aí, né, sendo de números alarmantes. Então, é essa vida moderna que está escravizando a nossa saúde. O corpo não mudou. A rotina das pessoas mudaram, mas o corpo continua sendo o mesmo, precisando de tudo isso para ter uma vida saudável, de sono, de estresse, diminuir o estresse, do sedentarismo, da obesidade. Então, o corpo está sentindo tudo isso. E a medicina está trazendo de volta essa medicina mais atualizada, medicina mais integrada, mais completa, está trazendo de volta exatamente o que a gente perdeu do passado. Quando a gente faz uma comparação do que mudou para os dados atuais, antes a mulher ela dormia cedo, ela comia comida que ela plantava no quintal da casa dela, a galinha ela era que criava a galinha, ela não
tinha grandes estresses, ela vivia na casa dela, cuidando dos filhos dela, sem grandes pretensões, ela não saía para o mercado de trabalho, ela não engravidava muito tarde, ela tinha uma rotina ali muito, ela não ficava exposta a celular, tablet, a poluição eletromagnética, nessa intensidade que a gente tá. Ela não fazia unha em gel, ela não fazia pintura de cabelo como a gente faz. Então, assim, a mulher, hoje ela é intoxicada. O ser humano hoje é intoxicado com tudo. O que a gente vê e o que a gente não vê. A gente vê tudo isso, a gente não vê, por exemplo, a poluição eletromagnética. Então, infertilidade, autismo, cânceres, infarto muito cedo, Alzheimer. Então, todas essas doenças de cunho inflamatório, de cunho de uma vida completamente desregularizada, que é o que a gente tem hoje. Isso é incrível, né? É incrível. O intestino, hoje todo mundo fala que o intestino, a saúde começa pelo intestino, né? E o que você fala? Isso é de anos para cá, não é muito velho, né? Isso aí foi descoberto, essa relação que tem uns 10 anos. Exatamente. Isso? Dos últimos 15 anos, deu um boom de estudos, de trabalhos publicados. Sempre soube, como qualquer órgão, da importância do intestino, mas a gente não tinha muito a relação, o que o intestino estava pela microbiota. Na verdade, não só o intestino, como sendo um órgão endócrino, metabólico, imunológico, que foi também esse grande papel do intestino nesse processo, mas o que essas bactérias que a gente sempre soube que estavam ali, antigamente só servia para fazer uma gastroenterite, tomava antibiótico, você comeu alguma coisa mal, as bactérias do intestino te inflamaram, te deram diarreia, tomava antibiótico, pronto. E assim, eu lembro que era assim a nossa infância. E aí, com o tempo, com o advento dos estudos, começou a se falar, na verdade, o que essa microbiota que vive ali dentro interfere na nossa saúde. Aí a gente foi entendendo que o nosso corpo ele é completamente dependente da nossa microbiota. Elas mandam nas nossas células, literalmente. Elas mandam no nosso metabolismo. Elas produzem substâncias que só elas conseguem entregar para a nossa saúde. Então, quando a gente começou a falar dos metabólitos da microbiota, ou seja, as substâncias que elas produzem, e o que isso interfere no coração, o que isso interfere no cérebro, o que isso interfere na força muscular. Aí, opa, o negócio aqui, a gente está mais dependente delas do que a gente imaginava. Começou a entender isso, como essa relação. E hoje a gente sabe que a gente tem que cultivar essa microbiota, né? Esse ambiente. Porque se a gente não fizer isso, elas vão devolver para a gente doença. Verdade. E aí a gente tem que dar todo o carinho do mundo, né? Intestino, microbiota, é um caso de amor que eu tenho. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente não sabe nada de microbiota. A gente se espanta com, meu Deus, mais um metabólito, mais um produto que a microbiota dá pra gente, ou tá interferindo nessa saúde cerebral, no autismo. Aí a gente começa a entender e ficar apaixonada por isso, né?